Como estão aqui novamente em Coisas de Meirivan? Estamos no mês de outubro, outubro rosa, estamos com a nossa querida amiga e uma grande ginecologista que trouxe para bater um papo conosco, tirando dúvidas minhas, a de vocês. Não é brasiliense, mas com certeza vive muito mais aqui do que no seu estado, não é, Agnes? Com certeza. Muito bem. A própria Agnes que vai se apresentar. E quem é você, Agnes? Quem é a Agnes? A Agnes é primeiro mãe. É a primeira coisa que é mais importante na minha vida, é ser mãe. Mãe de 5 mulheres. 2 delas até ginecologista também, para você ver como que a paixão por mulheres é grande na minha família, né. Fora isso, a Agnes é mulher, a Agnes é amiga, a Agnes é médica, a Agnes é uma pluralidade de facetas, né, que todas nós somos assim. Mas sou apaixonada, intensa, principalmente na minha profissão, que apesar de ter aposentado na Secretaria de Saúde do DF, eu não consegui me aposentar ainda do consultório. Apesar de não ter o mesmo ritmo que eu tinha, hoje em dia eu estou mais tranquila, só faço consultório, mas ainda não consegui parar. Eu acho que isso aí não está no sangue, a gente não consegue. Eu vivi a vida inteira e eu adoro falar sobre mulheres, adoro compartilhar isso, adoro minhas amizades, e com a maioria de mulheres também. Mulher é tudo, né, gente? Mulher é que move o mundo. Me desculpem os homens, mas é verdade. Não deixa de ser a mosquinha que te picou e que acaba multiplicando e sempre estando em todas as rodas, em várias áreas do seu trabalho, não é? Com Então, com certeza. as amigas, com a família. Sua família é grande, Agnes? Muito. Eu sou a mais velha de 7 irmãos. Olha que E meu maravilha. caçula também é ginecologista, meu irmão caçula. Pois é. Então, você é uma mulher inspiradora. Então, por onde você passa, você deixa as suas marcas. Então, como nós também estamos na fase não só do Outubro Rosa, que abrange a, a longevidade e a mulher dos 60 a mais, o que você me diz a respeito dos cuidados que a mulher dos 60 a mais deve ter? Bem, todo mundo, não só as mulheres e nem as mulheres de 60 a mais, a gente deve sempre procurar hábitos saudáveis de vida, né? Tudo que nos faça bem. Então, é importantíssima a alimentação, uma alimentação muito equilibrada, mais focada em produtos naturais, frutas, legumes, verduras, do que alimentos multiprocessados, ultraprocessados. Fazer sempre atividade física é importantíssimo. Com isso, a gente libera nossa endorfina e melhora a nossa qualidade de vida com ganho de massa muscular, o que vai nos dar muita longevidade, diminuição de inflamação, porque diminui nossos tecidos adiposos, que são focos de inflamação. Além disso, ter prazer em viver, né, procurar o que a gente gosta de fazer, né. Se eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, eu gosto de ler, eu gosto de procurar filmes bons, então a gente tem que fazer coisas prazerosas. Hábito de dormir no horário certo, tentar ter uma qualidade do sono boa, não é isso? Então a gente tem que procurar o que tem de bom, que agora, hoje em dia, já está bem divulgado. Então, diminuir, por exemplo, hábito de beber bebida alcoólica. É gostoso, é prazeroso? É, mas a gente não pode ter esse hábito muito frequentemente. Evitar não fumar, né? A gente já sabe que o fumo causa também câncer e outras patologias, além de efizema pulmonar, e por aí vai. Então a gente tem que sempre programar a nossa vida e se programar para fazer o que é mais correto, que a gente sabe que dá bons resultados. Pois é, o nosso quadro é dentro, é uma pergunta que eu faço a todos que vêm. Em que tempo
você está? Eu já estou no tempo de 60 a mais há muito tempo, então eu estou no tempo de me conhecer, buscar os prazeres da vida e buscar a paz, que é a coisa mais importante que a gente tem, dormir bem, sorrir, curtir a vida, que é o que nos resta. Pois é, inclusive com relação à à sua família, não é? Você já está com Sim, netos, tem várias idades? Como várias como é idades, que a mais é nesse velha sentido também a mais velha já a tem. nossa postura dentro do nosso tempo, né? Sim, e a gente tem esse embate de gerações mesmo, tudo que a gente fala hoje em dia: "Não, vó, já isso já passou, já está ultrapassado", mas eu tento ainda trazer os nossos valores, né, da nossa geração ainda, mesmo que tenha conflito entre gerações, mas é importante a gente lidar e falar: "Isso aqui eu não abro mão, isso aqui é importante, isso aqui vocês têm que pesar, apesar da mudança do mundo, né, a gente ainda tem que levar o que era importante para nós e nossos valores de importância para eles. Pois é, tanto no seu tempo como no meu, não é? Que somos de etapas, gerações diferentes, a parte da menopausa sempre vem sendo temerosa, seja qualquer faixa etária, seja quais as gerações. Eu acho que a partir da minha geração é que começou a ter mudanças, inclusive com reposição Hormonal. hormonal, começou na minha geração. Uhum. Então, há quanto andamos isso perante a mulher e perante os avanços da Da medicina, né. tecnologia e da medicina. É, realmente era um impacto grande, porque chegava na menopausa, ela começava a perder vitalidade, ficava irritada, eram os calorões e a vida mudava de repente, porque os hormônios caem abruptamente e a gente muda tudo, começa esquecimento, começa irritação, começa insônia. E aí essa mulher não tinha muito o que fazer por ela. Aí veio a terapia de reposição hormonal, quer dizer, já vieram os hormônios, só que os primeiros hormônios que vieram não eram tão adaptados como tem hoje a tecnologia de ter hormônios em pequena quantidade que realmente são eficazes. Então eram hormônios de um patamar mais elevado desses hormônios, né? Então que causavam uma certa inquietação no meio médico pelo risco que todo hormônio tem de aumento dos riscos de câncer, principalmente o câncer de mama, além do câncer de endométrio. Então, teve um estudo impactante, entendeu, na década de 90, que fez todos os profissionais médicos, principalmente os ginecologistas, terem muito receio de passar hormônio, porque disse que o hormônio estava aumentando o câncer de mama e o câncer de endométrio. Então, foi uma época de retração de todos os ginecologistas e ficamos com as mãos atadas e com muito receio de passar hormônio. Só que vários estudos, esse estudo foi um pouco deturpado, a gente viu que teve algumas falhas nesse estudo e voltamos novamente a começar com os hormônios eficazes também, mas com muito baixa taxa de hormônio. E aí a gente nos deu segurança de começar a terapia de reposição hormonal. Hoje em dia, essa terapia de reposição hormonal é extremamente segura, extremamente eficaz, traz uma qualidade de vida imensa à mulher. E hoje nós temos tecnologia também bem avançada de exames que previnem, né, e fazem com que a gente tenha essa tranquilidade de prescrever, porque a gente tem os exames para a gente avaliar os riscos, né, de câncer eminentes na paciente. Então, a gente tem muita segurança de trabalhar com a terapia de reposição hormonal. Esse daí seria os hormônios idênticos? Como que Tem seria tem esse vários. Os bioidênticos é o que isso, a os gente bioidênticos. a gente utiliza mais através da pele, né, Isso. que são os hormônios transdérmicos. Mas existe vários tipos de reposição, são os mais tranquilos de usar, mas existe vários tipos de outra reposição também que a gente Tipo usa com adesivo, né? segurança, adesivos.
Até oral, se a gente souber, por exemplo, só a progesterona oral e o estrogênio, se a gente fizer também transdérmico, nos dá uma segurança também, porque tudo tem custos, né. Esses hormônios, bioidênticos transdérmicos, ele tem um custo um pouco mais elevado do que os hormônios orais. Como a gente trata toda a classe social, né, todas as classes sociais, então a gente tenta adequar, porque senão fica irreal, acaba que elas acabam nem usando por falta de condições financeiras para isso. Mas a Hum. gente tem como fazer tudo balanceado e tranquilo de se usar. E com relação à mamografia, qual a faixa etária de começar e depois ir se diminuindo os exames, o excesso de exames, o que ocasiona, traz problemas, não traz? Sempre a gente ouve falar muito a questão do excesso de mamografia. Bem, a mamografia é um dos exames mais eficazes para o rastreamento do câncer, né. Nós temos também a ultrassom de mamas e axilas, para ver nódulos em axilas também, mas a mamografia, ela faz o rastreamento, são exames diferentes. O ultrassom, ele é muito bom quando a gente já tem um nódulo, que a gente vai avaliar a evolução desse nódulo, ou a gente fazer até um rastreamento em pacientes mais jovens, porque a mamografia, ela faz um rastreamento maior, ampliado, mas você não pode ter muito tecido mamário, senão fica difícil a visualização de nódulos e tudo. O ideal é que seja feito ambos, um para fazer o rastreamento, que é a mamografia mais ampliada, é como se eu estivesse procurando uma agulha no palheiro. Ah, Então nós temos a mamografia, que é um exame ampliado. Aí se eu achar aquela agulha, eu vou no ultrassom e o ultrassom a gente vai analisar a agulha em si, seria o ultrassom. Eu falo muito isso para as pacientes. Só que a idade ideal para a gente começar a mamografia é a partir de 40 anos. Só que existe pacientes que têm um risco mais elevado de câncer de mama, por exemplo, história familiar, já tem um nódulo, pode ser preconizada e prescrita solicitada essa mamografia mais cedo, a partir dos 35 anos, apesar da visualização não ser tão boa, mas dá para a gente fazer. O ideal é que se faça a partir de 40 anos uma mamografia, ideal é que seja anual, e que ela vá pelo menos até os 75 anos. Que aí, a partir de 75 anos, já vai caindo muito a chance de uma paciente ter um câncer de mama. Não é impossível, mas é improvável que tenha. Então a gente preconiza, só que o Ministério da Saúde, eu gosto sempre de falar os 2 lados, o Ministério da Saúde sempre preconizou para fazer pelo SUS a partir dos 50 anos até os 69 anos, porque é uma faixa etária com maior incidência de câncer. Então, se a gente tem pouco recurso, a gente tem que priorizar, e se tornar eficaz esse recurso. Então a gente pega a faixa que tem mais incidência, que é com 50 a 69. Se bem que agora o Ministério da Saúde está preconizando e está tentando ampliar para a partir de 40 anos e até 74 anos, eles querem, colocar agora. Saiu em setembro uma nova resolução que parece que vai, tornar eficaz isso até 69 anos, tá? Mas o olha que ideal é até interessante. 75 anos. Vai ampliar agora, em setembro, eles saíram essa Então são notícias fresquinhas, não é? boas, muito boas. Voltando ainda à menopausa, como que a mulher pode se preparar para a menopausa? Bem, são os hábitos de vida, né, ter uma vida, além de saudável, saudável mentalmente também. Então, hoje em dia é muito difícil, porque a gente tem uma vida tão agitada, são tantas demandas, né, então todo mundo vive correndo e é sempre tudo muito para cima, em cima da hora. Então a gente procurar relaxar, ter momentos de prazer, momentos zen, momentos de autoconhecimento é fundamental. E além disso, é como eu estava falando, né, é a alimentação equilibrada, saudável,
a atividade física, hábitos de vida mais saudáveis, vamos dizer assim. Então é caminhar, fazer academia, ganhar músculo, nadar, fazer o que você gosta. De repente você gosta de dança, vamos unir o útil Não ao deixar de fazer agradável. nada, não é Não isso? pode é parar de se mexer. A gente sabe que, inclusive, a musculatura dos membros inferiores é fundamental para a nossa sanidade mental. Sanidade que eu digo não é só falando do ponto de vista psicológico, não. A gente está falando do ponto de vista físico mesmo, mentalmente falando. A gente sabe que o Alzheimer, a demência senil está muito ligado a pacientes acamados. Então já foi feito estudo, a gente não sabe muito porquê, mas já foi feito vários estudos em revistas médicas renomadas que fala que a atividade física e principalmente ganho de massa muscular nos membros inferiores é relacionado à nossa sanidade neurológica, vamos dizer assim. E uma das coisas que temem muito e que dizem que não tem remédio são os fogáceos. Então, o que você recomenda quando tem alguém que está passando por isso? Bem, o fogacho é uma das condições mais comuns relatadas nas pacientes na menopausa. É aqueles calorões que começa de repente, que vem lá de baixo e que de repente liga o ar-condicionado e daqui a pouco esfria tudo e daqui a meia hora começa de novo, então interfere na qualidade de vida da mulher, interfere no sono. A gente sabe que um sono restaurador é fundamental para a gente estar bem no outro dia, para ficar tudo harmonioso na nossa vida, é fundamental o repouso, né. Então, o fogacho, ele atrapalha muito a qualidade de vida da mulher, tanto nas atividades diárias, como também no sono. Então, é fundamental que se trate isso. E qual é a maneira mais eficaz? É fazer a terapia de reposição hormonal. Só que a paciente chega no consultório, eu não conheço, eu não sei, tem muito tempo que não faz alguns exames. Primeiro eu tenho que pedir, solicitar esses novos exames da paciente, me certificar que ela não tem nenhuma doença, nenhum risco de um câncer iminente, por exemplo, não tem nenhum risco desse, para eu fazer o quê? A primeira coisa, é terapia de reposição hormonal. Aí ela chega assim e diz assim: "Mas doutora, eu vou esperar fazer", porque são vários exames, a gente pede até a colonoscopia hoje em dia, a gente sabe que o câncer de reto tá muito comum e a colonoscopia, nos dá tranquilidade de trabalhar com os hormônios. Então se eu não fiz ainda os exames, eu entro com algumas medidas, alguns fitoterápicos, por exemplo, maca peruana, alguma coisa assim que alivie um pouco esses fogachos, Olha que interessante. até E essa maca eu peruana, conseguir. como que ela atua? Como se toma isso? A maca peruana, a gente tem que ter muito cuidado também, porque apesar de ser fitoterápico, os fitoterápicos também têm hormônio. Então eu Ah, faço só aquilo para aliviar, na concentração mais baixa que tem, um comprimido ao dia, só para fazer um alívio até ela me trazer os exames, para aí sim a gente entrar com a terapia de que reposição hormonal. interessante. Porque a fitoterapia, apesar de aliviar rápido, também tem hormônio, então a gente tem que ser muito comedido na hora de entrar com essas medidas. E pelo fato de ser fitoterápico, a gente não tem um controle tão efetivo Das de quantidades. concentração de droga, como a gente tem nos hormônios, convencionais que a gente usa. Mas para um alívio, a paciente não está dormindo, e tem outras drogas também que a gente até utiliza, como os antidepressivos. Tem antidepressivo que a gente também prescreve, eu uso muito antidepressivo, mais tranquilos, até sair o resultado dos exames para eu poder Ah, entrar com a terapia de muito reposição bem, hormonal, que fica coadjuvante até esses antidepressivos, que ajuda a aliviar muito esses muito bem. fogachos. Com relação ao Outubro Rosa, vamos falar com as nossas telespectadoras, né? E a respeito do porquê e quando foi
criado o Outubro Rosa? Bem, lá para a década de 90, quando começou a gente ver que estava aumentando muito o índice de câncer de mama, se criou um alerta geral. E aí, o que que foi observado? Que era o câncer mais comum em mulheres, o número um era o câncer de mama. E o que é que a gente pode fazer em relação a isso? O que é que a gente pode fazer para que as mulheres entendam Diminuir, que né? se exatamente, como é que a gente pode fazer que essa incidência de câncer baixe? Como é que a gente vai explicar para essas mulheres que elas têm que começar a se tratar, se tocar, se conhecer e evitar, porque é um câncer que, se a gente faz um diagnóstico bem precoce, a gente consegue um índice de recidiva muito bom, o tratamento é muito bom. Quanto mais cedo eu descubro, mais cedo eu trato e mais cedo eu tenho êxito nesse tratamento. E aí, como é que eu faria para sensibilizar e conscientizar a população? Não só as mulheres, mas como as famílias, que o filho fala, o marido fala, vai atrás, cobra dessas mulheres. Então, eu tinha que fazer algum movimento, e esse movimento começou lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como um país que se preocupa muito com a saúde da sociedade, ele foi a avant-première, vamos dizer assim, foi o primeiro país a criar isso, e ele criou o Outubro Rosa, que consistia da gente iluminar monumentos, prédios públicos, entidades, para ter uma visibilidade e, com isso, chamar atenção a esse problema de saúde pública, que é facilmente, vamos dizer, evitável se a mulher tomar algumas medidas. Interessante, a primeira vez que eu vi isso, eu estava em Curitiba. Foi quando eu vi o primeiro prédio ser iluminado num congresso das mulheres de negócios e Olha. profissionais, lá em Curitiba. E hoje em dia o Brasil já está iluminando quase Sim, tudo, né? sim, sim. Começou em São Paulo, lá no Ibirapuera, naquele monumento do soldado, né, do Ibirapuera, foi o primeiro aqui no Brasil, É, e começou e não parou mais, né? A gente acha lindo quando vê o Congresso, né, exato, todo iluminado. E o Cristo Redentor, gente, todo iluminado de rosa, é fantástico. muito bonito. É um alerta e, é como eu disse, todos esses meses que está sendo utilizado com a mesma didática, né? É. Do chamamento, não é? Através da cor, não é? Então, o Outubro Rosa vem mantendo e, em consequência disso, tem diminuído o número. Você acha que Ainda a não é prevenção vem diminuindo o Ainda não é índice? tão impactante assim no Brasil, né, porque, eh, no Brasil começou lá para os anos 2000, 2002, que começou essa sensibilidade, né. Mas eu não sei, em termos de estudos que se fizeram, não tenho conhecimento, mas não sei, ainda não foi divulgado se foi feito algum estudo desse impacto do Outubro Rosa, mas a gente já sabe que o impacto foi grande nos países que fizeram estudos sobre essa sensibilidade, realmente foi impactante. Hoje a gente sabe, e aqui não é só, no Brasil, nos outros países, não é só a iluminação, né? Existe a divulgação nas mídias, e hoje até no conteúdo mesmo, das mídias sociais, né, da internet, né, muito importante, porque hoje se ampliou através de folder, tem o Ministério da Saúde que divulga, então a sensibilização foi muito importante, porque hoje as mulheres têm mais consciência, porque têm mais acesso à informação. Ainda existe muito tabu em, por exemplo, quando alguém. Antigamente não se falava a palavra câncer. Então as pessoas tinham um tabu e tinham medo, tinham uma coisa assim com a doença, achava aquela coisa ruim, não é? Isso aí era muito comum. E isso daí melhorou já com a conscientização das pessoas. Ah, sem dúvida, melhorou muito isso. E realmente a gente ainda pega paciente que vem, eu que atendo ainda muito em clínica popular, vamos dizer assim,
Tem muitas pacientes que vêm do interior e que elas nem falam o nome até hoje. Não, essa doença ruim, doutora, que eu não quero nem falar o nome. Isso atrai. Então, isso ainda é comum, mas não isso é mais paciente do interior, que não tem muito acesso à informação. Mas hoje em dia, as mulheres mais jovens, as meninas que me procuram desde a adolescência para entrar com método contraceptivo, para evitar a gravidez, a consciência é muito maior, sem dúvida nenhuma. Já podemos dizer a causa do câncer? Quais são as causas e quais são os fatores de risco, não é? Era isso que eu ia falar. Existe realmente uma grande predisposição genética. O câncer de mama é muito comum esses genes afetar essa predisposição genética, né, dar esse tipo de problema. Mas a gente sabe que existem vários fatores predisponentes. O primeiro que eu diria assim é obesidade ou sobrepeso, né? E aí a importância da gente estar fazendo atividade física, estar indo para a academia ou estar fazendo caminhada, né. E aí vem o segundo lugar, que é a alimentação saudável, que eu canso de falar não canso de falar aqui, né, que a gente procurar comer mais frutas, verduras, legumes, eh, alimentos naturais que não sejam muito processados, sem ser esses farináceos mais simples, esses grãos brancos, né, que não atrai. Quer dizer, até e hoje em dia as pessoas têm mais consciência, quando procura o pão, procura mais o pão integral, procura o arroz integral, o macarrão integral. Isso ajuda, porque a absorção diminui e vem com grãos também, que ajuda até a ter um intestino funcionando com mais frequência, né, que é muito comum também nas mulheres em idade mais avançada. Então, além disso, a gente sabe, a bebida alcoólica, o cigarro, tudo isso evitar, tudo que a gente saiba que não vai fazer bem, porque a gente quando a gente é jovem, a sensibilização a isso é um pouco menor. E aí, com a frequência que a gente vem com esses hábitos de fumar, beber muito, e aí vai sempre prejudicando. Então, o segredo é tudo que seja saudável. Um bom peso, boa alimentação, boa noite de sono, né, tomar bastante líquido, bastante água e fazer atividade física, é o básico, e sentir prazer e se divertir e procurar coisas que te façam bem. Uma das coisas que se fala muito no Outubro Rosa é o toque, que a gente tem que se tocar e qual é a melhor forma para isso, se você pudesse nos orientar, Bem, e isso principalmente os jovens, não é? esse é o autoexame da mama, né. Isso. O autoexame da mama é fundamental. Primeiro a mulher tem que se conhecer, tem que se tocar. O ideal é que a gente faça isso na semana seguinte a quando acaba a menstruação, porque quando a gente menstrua, a gente está meio inchadinha, né, com o estímulo de hormônio, a mama está dolorida pelos nossos hormônios, então, quando passou uma semana da que acabou a nossa menstruação, é a fase melhor que a gente tem para fazer o autoexame. Esse autoexame pode ser feito no chuveiro, que a mão ajuda a deslizar com o sabonete, a gente vai palpando, deslizando e procurando qualquer coisa diferente que você achar. Um inchaço, um carocinho. Se você não souber, mas isso aqui será, às vezes é um depósitozinho de gordura, a gente pensa logo que é um caroço, mas isso é bom porque vai te fazer procurar uma ajuda profissional, procurar o seu ginecologista, para a gente ter certeza. Então você faz esse exame, pode ser no chuveiro, pode ser na frente de um espelho com um óleozinho para ajudar a deslizar, ou pode ser também deitada na cama, que a mama fica achatada no tórax e você vai passando a mão e vendo qualquer coisa diferente, qualquer inchaço, qualquer dor não é muito ligado. Geralmente o nódulo da mama que é maligno, você não sente dor. Mas é importante você ver inchaço, vermelhidão, aspecto de casca de laranja, assim, todo cheio de buraquinhos.
tudo isso é sinal que você tem que procurar o ginecologista. Então, o ideal, além do autoexame de mama, como eu aqui falei, para a gente se conhecer, é você fazer frequentemente uma consulta anual ao seu ginecologista. Com isso, a gente vai pedir os exames, com isso, ele vai palpar a sua mama. E além do câncer de mama, tem o outro câncer que também é comum nas mulheres, não tão comum como o câncer de mama, que a gente se preocupa muito, que é o câncer de colo de útero. Já que a gente vai procurar o ginecologista uma vez por ano, que a gente faça isso e a gente faça a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero junto, que é o exame que a gente chama de preventivo ou Papa Nicolau, que é importantíssimo. É um exame que é tranquilo de fazer, como a palpação da mama, com a mamografia, com ultrassom de mama, tudo isso também é importante. A prevenção é o grande segredo para a gente evitar esses cânceres da mulher, os 2 cânceres mais comuns nas mulheres. Para mim foi novidade, porque eu nunca soube que a melhor época para fazer esse toque é exatamente após a menstruação. É, Então, olha, já estou com 83 anos e nunca soube disso. pois é, porque está Nun menos doloroso e menos inchado o nosso corpo, né. Exato, exato. Muito bem, como eu fui para você, eu já não tinha mais eu não tinha nem obrigatoriedade De desses fazer os exames. exames, verdade. Pois é, estou com 83, não é? Saúde e muita beleza. Oh, E obrigada. alegria, isso é que importa. Bom, isso daí, graças a Deus, eu acho que já eu recebi já da minha família, né. A Isso é família é muito alegre, fundamental, é. a minha família é muito alegre. Pois é, imagino vocês aí ouvindo, o que nós estamos tendo é uma senhora aula na linha da prevenção do câncer e de toda a parte genética, não é? Conhecendo melhor a mulher, nos conhecendo melhor, não é? E quais os conselhos que você nos dá, que nós não podemos deixar de ter, independente da nossa idade? O maior conselho que eu dou é aprender a viver, curtir a vida, viver do presente, de cada dia. O que é que eu posso fazer hoje para sorrir mais? Eu sei que a vida é cheia de problemas, ninguém disse que era fácil, mas a vida é muito cheia de pequenas alegrias também. Eu acho que a gente tem que priorizar muito esses momentos bons da vida. Além disso, é sabendo tudo. Agora, mas aí eu vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou parar, não vou fazer nada, é o dia todo malhando. Não, não foi isso que eu disse. A questão é só o equilíbrio, né? Se eu gosto de uma comida mais gordurosa, mais temperada, alguma uma batatinha frita, processada, eu vou deixar de ter esse prazer? Não foi isso que eu disse, mas aí no dia a dia eu vou evitar, vou deixar para aquele meu momento de final de semana, meu churrasquinho mais gorduroso. É aprender a se conhecer e a se respeitar, respeitar o seu corpo. O que é muito difícil para a gente, porque nós somos seres mais imediatistas, a gente busca o prazer mais imediato, mas a gente aprende também com as nossas necessidades. Então, o que é importante? É tudo, é o ciclo de amizade, é a família, é viver bem, ter prazer em tudo que a gente faz, isso é muito importante. E a outra coisa é visitar sempre nosso médico, estar sempre se informando. Hoje em dia a gente tem no nosso celular acesso à informação, sempre procurar ver o que é que tem de bom, entendeu? E ver o que é mais importante para a gente, nunca deixar de fazer a prevenção. Eu tenho muita paciente que fala assim: ai, doutora, eu não gosto nem de vir, porque eu tenho medo da notícia. Quem procura, acha. Aí é que tá, a gente está procurando para achar. E eu quero achar alguma coisa, mas Para poder. no início que eu possa tratar, que eu possa resolver, e você continue vivendo bem. O medo da notícia é grande, mas o pior é a gente se descobrir quando não tem mais o que fazer. Aí é que é Daí não pior. tem mais remédio. Então vamos pegar a notícia. É uma notícia ruim receber a notícia assim de um começo de um câncer? É, ninguém gosta.
mas é o momento que eu vou poder atuar, vou poder resolver e você vai viver anos vivendo bem. Então vamos correr atrás e descobrir se a gente tem alguma coisa. Esse é o segredo. É fundamental. A prevenção é o caminho. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Prevenir é o caminho de viver bem, viver muitos anos, viver com qualidade de vida. E o círculo de amigos, não é? Quando Fundamental. acontece alguma coisa dessa, não se fechar. Eu Certo. tenho visto muito pessoas que ficam, se fecham dentro de casa, achando É. que já tiveram decreto de De morte, morte. coisa Não é, assim. você precisa desse O desse desse contato humano, isso é daí é fundamental. É. importantíssimo. Eu tive uma amiga que ela fez isso, ela tomou esse comportamento, mas eu fiquei tão brava com ela, e eu disse assim: "Você não tem esse direito". É, porque a tendência é a Porque pessoa se os seus isolar, mas não amigos dá. te querem tão bem e vão poder te fazer com que esta tua etapa de vida será muito mais leve. Com certeza. Então é se permitir dividir a sua dor com os outros que te querem bem e poder eles poderem fazer esse bem a quem precisa, não é? Exatamente, a gente chama de rede de apoio. A rede de apoio é Exatamente. família e principalmente os amigos, porque os amigos estão na mesma etapa de vida, passando, vivenciando praticamente as mesmas coisas, a mesma etapa de vida. Então a gente tem muita coisa em comum com os nossos amigos, porque se a gente escolheu eles para amigos é porque a gente tem alguma afinidade grande por essas pessoas. E essas pessoas têm um grande carinho com a gente também. Então é fundamental essa rede de apoio. Então é o que nós, que eu também sempre ajudo, sempre estamos com a rede feminina, não é? Se eu penso aí um pouquinho. Esse aqui, eu estive fazendo uma visita também na Secretaria da Mulher e ela nos deu e eu trouxe uma para você. Não, que Falei com a Renata graça. Aguiar que eu estaria com você e que você estaria conosco. Então veja o cuidado e o carinho que as instituições têm, Exato. não é? Então veja, fizeram até uma ventarola, até para, Muito em bonito, consequência muito bacana. dos Os fogáceos também, que fogachos, muitas sim. vezes tem, é um dos sintomas, não que seja pelo câncer de mama, mas porque muitas estarão passando por isso. E então eles aproveitaram para relembrar, para fazer os exames, e tem os números, não Muito é? bacana, que tem todos os números importantes para você entrar em contato, né? Atendimento à mulher, canal de denúncia anônima, central do GDF e emergência. Muito bacana. Tá de parabéns a secretaria. Não é? Então, e esse aqui também é o presentinho que ela estava distribuindo e eu trouxe Ah, para muito você. obrigada por esse mimo. Ai, que bonitinho, gente. Olha só, Olha que que coisa mais mimosa, delicadeza! lindo. Olha Nossa, só, amei. olha aí, dos outros lados também, né, que É, tem, olha ó, aí tudo, os mesmos e ao telefones lá, mesmo olha. tempo um chaveiro, né? É um chaveiro e um espelho para você se admirar. Pois é. Lhe Uma agradeço graça. muito, Agnes, esse tempo que você teve comigo. Então, mais uma vez, com todos estes chamamentos aqui, já estamos encerrando, Agnes. Então, eu queria que você deixasse mais uma vez um aviso, um apelo às nossas telespectadoras, ouvintes, porque muitas vezes não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo, não é? Então, para esse mês e para o resto da vida, não é? Mesmo estando na minha faixa etária. Garotas, o que eu posso dizer para vocês é: se cuidem, busquem ajuda, não se abandonem. É tão fácil. Procure o ginecologista uma vezinha no ano, não custa nada. E qualquer problema, não se abandone, procure os amigos, procure viver melhor. Se cuidem, previnam. A prevenção
é o caminho do sucesso na nossa vida. Um beijo. Muito grata a todos vocês desse encontro tão rico, de tanta sabedoria e tanta doação que a Agnes tem nesta fase da mulher. Então, tenho certeza que vai tirar muita dúvida e muito alerta para todos vocês e todas as faixas etárias. Muito grata e até o próximo encontro em Coisas de Meirivan.